Shalom, shalom, queridos! Regressando ao nosso quarto vídeo do nosso shiur Ger, o estrangeiro na Torá e nas Escrituras Sagradas, falando aqui sobre a identidade do povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Quem é você, não é, como povo de Deus? É estrangeiro? É filho de Israel? É povo de Israel? Quem somos todos nós dentro dessa grande obra de Hashem, do povo de Deus? Né? Tudo isso temos compartilhado aqui nesses vídeos. Eu peço a você que é assinante do nosso canal, que está tendo acesso exclusivo a esse material, né? Contamos com seu carinho, com a sua ajuda, e aqueles que estão tendo acesso depois, né? Não deixe de compartilhar, pois esses vídeos estão vindo a público também, após o momento de exclusividade dos nossos assinantes. Compartilha para que esse conhecimento possa chegar ao maior número de pessoas, que as pessoas possam ter entendimento real do que elas são no reino dos céus. Né? Há muitas pessoas que estão confusas, não sabem quem ela é no reino de Deus. Bom, vamos continuar aqui. Nós paramos, né, no nosso terceiro vídeo falando sobre o Conselho de Jerusalém, do capítulo 15 de Atos. Né? Então vamos dar continuidade agora para que você tenha um real entendimento de tudo o que está sendo aplicado ali no livro. Bom, como nós falamos dos 4 pontos principais das leis de Deus, as 4 leis básicas. Por que leis básicas? Porque é o básico, né? Para a pessoa que está aceitando o Yeshua, aceitando Jesus, a fé, para entrar no povo de Israel, para ser admitido como povo de Deus. Ela tem que se abster da comida sacrificada aos ídolos, ela não pode comer sangue, não pode comer carne sufocada, ou seja, carne estrangulada, ou seja, carne de um animal qualquer ou de maneira inadequada, e ela tem que se afastar da prostituição, de todo tipo de sexo ilícito. Né? Isso é expresso, ela tem que abandonar. E as demais coisas ela vai aprender na sinagoga com o estudo de cada sábado, tá certo? Vamos ver referências na Torá dessas 4 leis básicas, porque tem gente que acha que não precisa mais guardar nada da lei, só tem que cumprir esses 4 mandamentos de Atos 15, pensando que é mandamentos à parte da Torá. Não, não é à parte. Esses mandamentos de Atos 15 fazem parte da Torá. Então, olha só, a Torá proíbe comer sangue. É um dos 4 pontos das leis de Atos 15. Está lá no Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 17, do verso 10 ao 12. E também para quem? O Ger. Você que aceitou a Yeshua, você não pode comer sangue. Está escrito na lei de Deus. E reafirmado ali em Atos 15. A proibição de comer carne sufocada ou estrangulada. Sefer Vaikra, livro de Levítico 17, do verso 13 ao 15. Também para o Ger. Está implícito no texto que o animal tem que ser kasher, o animal tem que ser puro. Animal que pode comer. Ali não se refere a porco, não se refere a camarão, a caranguejo, siri, nada disso. É animal que se pode comer. Proibição de cometer atos sexuais ilícitos. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 18, verso 26. Também para o Ger. A lista de atos sexuais ilícitos, de prostituição, do que não pode fazer. Abster-se da contaminação por ídolos. Sefer Vaikra, livro de Levítico, capítulo 20, do verso 1 ao 3, também para o Ger. E aqui a nota que nós já falamos aqui, a contaminação dos ídolos vai mais além do ato de idolatrar. Também se refere a práticas associadas com a idolatria, que são costumes, tradições familiares, festas, carnes, comidas em geral e celebrações. Então, você percebeu que aqui tem uma lista de versos que mostra que os 4 pontos importantes de Ato 15 você vai encontrar na Torá, na lei de Deus, porque é uma coisa só. Uma não está sendo mudada pela outra, é a mesma coisa. Ainda que em Maaseh Ashlichim 15, né, Atos dos Apóstolos 15, os outros mandamentos não foram abordados, mas podemos ver que a comunidade do primeiro século havia adquirido mais mandamentos em seu dia a dia. Vamos ver aqui outros mandamentos da Torá
para o ger, para o estrangeiro que teme a Deus, nas cartas de Rav Shaul. Por exemplo, a festa de Pêssar e de Hag HaMatzot. O que é Pêssar? A festa da Páscoa judaica. E Hag HaMatzot é a festa dos pães ázimos, ou seja, pães sem fermentos. Também é para os não-judeus, e em especial os não-judeus tementes a Deus, que é claro, é aquele que aceitou a fé. 1 Coríntios, capítulo 5, versos 7 e 8, o que está escrito lá? Ba'avur et ha-seor hayasham lema'an tihiu issa chadashah. Alô atem kematzot, sheharei nizbach se הפסח שלנו, המשיח. לכן נחגה לא בשעור ישן ולא בשעור הרע והרשע, אלא במצות הטעם והאמת. Alimpai-vos, pois, do fermento velho. O que é o fermento velho? É aquilo que a gente chama de hametz, que é o fermento, a levadura, o que leveda, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. O que é o pão sem fermento? Matzá, o pão ázimo. Porque Mashiach, porque o Messias, nosso Pêssar, ou seja, o nosso sacrifício de Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, façamos a festa. Olha o que ele está dizendo. Façamos a festa. Ele está dizendo, façamos a festa. Lachen nehegue. Vamos fazer a festa. Não com o fermento velho, ou seja, o hametz, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os matzot, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Gente, que beleza de texto que Rav Shaul, nosso grande apóstolo Paulo, traz para a gente. Ele está mostrando um quadro comparativo da festa do Pêssar, da Páscoa judaica, mostrando os pães sem fermento, que a gente chama de matzot, que a gente tem que eliminar o hametz, que é esse fermento velho, ou seja, que leveda a massa, que altera a massa, e ele faz a comparação com a maldade, né? O fermento da maldade, da impiedade, da injustiça. Vamos celebrar a festa. O que ele está dizendo? Você que é circuncidado e você que não é circuncidado, mas está no Messias, vamos celebrar a festa de Pêssar. Por quê? Aquele que não é circuncidado não poderia comer o corban, claro, mas Yeshua é o nosso corban, ele é o nosso cordeiro, foi sacrificado por nós e nós nos alimentamos dele. Então, vamos fazer a festa. Essa festa não é uma festa só para o povo judeu, é uma festa para todos os que creem em Mashiach, Yeshua, como Cordeiro de Deus. E ele disse, celebremos a festa, né? Hag em hebraico, ele vai dizer nehegé, né? No verbo, e eortaço, que é em grego. Rav Shaul está aplicando uma lei da Torá aos goim, aos gerim, aqueles que não são judeus de sangue, mas se converteram a Deus. E nós temos na Guemará, na tradição judaica, né? Alguém poderia, de repente, dizer agora assim que isso aí está muito cristão, né? Isso aí está dando muita permissão para quem não é judeu fazer. Não, a própria Guemará, eu vou trazer para vocês aqui dentro da tradição judaica, que há uma permissão para as pessoas participar do Pêssar, mesmo aqueles que não são circuncidados. Eu tenho que entender o que é participar da festa e o que não pode participar ao circuncidado. Deus proibiu comer a carne do cordeiro, o cabrito sacrificado no templo. Nem o cordeiro que a gente sacrifica aqui é corban. Corban é só aquele que foi levado ao templo, no altar de Deus. A esse sim, aquele ali está proibido até hoje. Mas, e o restante da festa, né? Pães sem fermento, ervas amargas, vinho, tudo isso todo mundo pode participar. Eu digo todo mundo, todos os tementes a Deus, né? Vai levar um espírita para a festa de Páscoa não, que isso é uma profanação. Festa de Páscoa não é para evangelizar ninguém. O Pêssar é para os que têm aliança com Deus. Quem tem aliança com Deus? Judeus, crentes em Yeshua, judeus tradicionais também, e aqueles que aceitaram a fé em Yeshua,
que estão guardando a Torá e estão buscando servir a Deus com sinceridade, né? Então, vamos dar prosseguimento aqui. Temos na Guemará uma takaná, ou seja, uma lei que permite a um goi kadosh, né, um gentio santificado, participar do Seder de Pêssar, onde ele pode comer o quê? Matzot e o maror, onde ele pode comer pães sem fermentos, ervas amargas, mas não o corban de Pêssar, o cordeiro. Então, lá no Masechet Pessachim 96a, diz que enquanto que no Talmud está escrito que um goi, um gentio, pode participar do Seder de Pêssar, de acordo com a Halachá, a lei rabínica, no Talmud, no Tratado Pessachim 96, diz que o gentio não pode comer o corban, o cordeiro, que se ofereceu em sacrifício no templo, como se registra na Torá. Porém, todo o restante da festa pode ser celebrado até mesmo por aquele goi, aquele gentio que foi santificado, que está ali temente a Deus. Né? Goi, ger, aqui gentio, incircunciso, ou seja, que não realizou a circuncisão, só para relembrar. Ainda temos o testemunho da história, né? Aqui na história eclesiástica, Eusébio de Cesareia, onde temos aqui no 24 sobre a dissensão na Ásia, 6 e 7, falando de Polícrates. Isso aqui é algo muito interessante de nós falarmos, abordarmos aqui na história, que mostra que até ali ainda, no século III para o século IV, ainda havia pessoas não judeus que seguiam ali o judaísmo, tá? Ele diz assim, Polícrates: observamos o dia exato, sem tirar e nem pôr, porque na Ásia também agora dormem grandes luzes, das quais devem despertar novamente no dia do regresso do Senhor, quando ele virá em toda a sua glória dos céus e buscará todos os santos. Entre eles se encontra Filipe, um dos 12 apóstolos que dormem em Hierápolis, suas 2 filhas virgens e anciãs, e outra filha que vivia no Espírito Santo e agora descansa em Éfeso. E ademais, Yohanan, que foi testemunha e mestre, quem descansou sobre o peito do Senhor e, sendo líder, se pôs o peitoral sacerdotal. Também dorme em Éfeso. E Policarpo de Esmirna, que foi bispo e mártir, e Trácias, bispo e mártir de Eumênia, que dorme em Esmirna. Por que deveria mencionar o bispo e mártir Sagares, que jaz em Laodiceia, ou ao bendito papiro ou melito de Sardes, que viveu no Espírito Santo, que descansa em Sardes, esperando o episcopado dos céus, quando ressuscitará de entre os mortos? Todos estes observavam o 14º dia da Páscoa. Veja, calendário hebraico, 14º dia da Páscoa. De acordo com o Evangelho dos céus. De acordo com o Evangelho dos céus, mostrando que eles faziam igual o que Yeshua fez, sem desviar-se de nenhuma maneira, e sim de acordo com a regra da fé. E sim de acordo com a regra da fé. E eu também, Polícrates, o menos importante de todos, também o faço segundo a tradição de meus parentes, alguns dos quais segui de perto, porque 7 deles e meus parentes sempre vi o dia em que a gente separava o fermento. Eu, portanto, irmãos, que vivi 65 anos já no Senhor e me reuni com irmãos de todo o mundo, tenho lido todas as Escrituras, não me assusto facilmente com palavras terríveis. Para aqueles que são mais grandes do que tenho dito, devemos obedecer a Deus em vez dos homens. Poderia mencionar os bispos que estiveram presentes, a quem eu mesmo convoquei a pedido deles, cujos nomes deveria escrever, a quem seguramente seria um. A multidão deles, amando minha pequenez, deram seu consentimento a esta carta, sabendo que não levo estas cães em vão e que sempre tenho governado a minha vida para o Senhor Yeshua. Então, História Eclesiástica, Eusébio de Cesareia, capítulo 24. Isso é só para a gente ver que ainda ali no século III e IV, muita gente continuava a viver conforme os mandamentos da Torá. Vamos ver outras leis. Shabat e Rosh Chodesh. Carta aos Colossenses, capítulo 2, versos 16 e 17.
Ishaiah, Isaías 66, 23. Sefer Bereshit, livro de Gênesis, capítulo 2, verso 2 e 3. Sefer Shemot, capítulo 20, verso 10 e 11, que é o Êxodo, também para o Ger. Quero que vocês depois verifiquem essas referências. Também, Yom Kippur, o dia da expiação. O Ger também tinha que cumprir o Yom Kippur, conforme registra ali no livro de Levítico, capítulo 16, versos 29 e 31. Também nós vemos a festa de Hag Sukkot, a festa dos tabernáculos, que também o Ger tinha que celebrar. Ou seja, quando eu falo tinha, é porque tem, continua ainda a mesma lei. Tá? Sefer Devarim, livro de Deuteronômio 16, verso 13 e 14. Então, assim, nós vamos chegando à nossa conclusão. Vocês perceberam que são vários mandamentos da Torá que aquele que não é judeu e nem é circuncidado, ele tem que guardar. Mesmo não sendo circuncidado, ele tem que guardar, porque ele vive no povo de Israel, ele faz parte do povo de Israel. Ele foi recebido no povo de Israel porque abraçou a fé em Yeshua. E através de Yeshua, o Messias, ele foi introduzido no povo de Israel. Olha, você que está me assistindo, você que está vendo esse vídeo, acompanhando esse estudo, você foi feito e é parte do povo de Israel. Olha o que eu estou dizendo, Am Israel, povo de Israel. Você não é outra coisa, porque não existe outra coisa. Eu não quero ofender a ninguém, mas o termo igreja ele foi institucionalizado. Ele não existe como a parte do povo de Israel. Até porque a palavra igreja, que vem de eclesia no grego, quer dizer comunidade. Eclesia Israel, comunidade de Israel. Mas foi dada uma outra conotação para o termo igreja. Então parece que igreja é uma coisa e Israel é outra coisa. Não, não existe duas coisas diferentes. Existe um povo de Deus. Deus não rejeitou o seu povo. E todo aquele que aceita Yeshua, aceita Jesus, ele é enxertado na boa oliveira. O que é isso? O povo de Israel. Você foi enxertado no povo de Israel. Então eu quero que você tenha essa consciência, porque essa é a sua identidade espiritual. Não pode ser outra coisa. Deus não tem duas esposas. O Messias não tem duas esposas. É uma noiva só. É uma esposa só. É o povo de Israel. Se não está no povo de Israel, não está em outro, está fora. E você que aceitou a Yeshua, você aceitou Jesus, não importa, lá na igreja, onde foi? Você foi enxertado na boa oliveira. Você foi introduzido no povo de Israel. Você foi introduzida no povo de Israel. E você hoje é parte do povo de Israel. Claro que o judaísmo tradicional talvez não vai te aceitar, mas espiritualmente você foi aceita por Deus. Você foi aceito por Deus. O Messias te introduziu no seu povo. E dentro do povo de Israel você tem deveres e direitos. Aqueles que começam a buscar os mandamentos de Deus, a viver os mandamentos de Deus, as festas, guardar os dias sagrados que Deus estabeleceu como sagrados, não é? Se abster de coisas impuras. E até mesmo aqueles que desejam se circuncidar, não há nenhum problema nisso, só que sabendo que a partir da circuncisão tem que cumprir mais mandamentos da Torá. Aqueles que não são circuncidados têm direitos e deveres espirituais, nas quais nós falamos aqui. Então, não deixe, né, que nada tire essa verdade da sua mente e do seu coração. Você foi feito parte do povo de Israel. Como está escrito, antes você era estrangeiro às alianças, agora você é concidadão dos santos e da família de Deus, que é o povo de Israel. Então, nós vamos chegando aqui à nossa conclusão. E onde nós chegamos? Chegamos ao entendimento de que todos estamos debaixo da mesma constituição espiritual, que é o que? A Torá, a lei de Deus. Não há separação entre judeus e não judeus. Há diferenças de responsabilidades. Aqueles que são circuncidados têm responsabilidades maiores
dos que os que não são, mas todos são povo de Israel. A circuncisão do coração não anula a circuncisão física, ok? Quem muitas das vezes tenta desfazer da circuncisão física, dizendo, não, Deus só quer a circuncisão do coração. Não, Deus quer as duas. Mas aquele que tem a do coração, Baruch Hashem, não é obrigado a fazer da carne. Mas também a circuncisão do coração não anula a da carne, tá certo? Mas esta, a da carne, não é um requisito para a salvação e para recebermos o Espírito de Hashem, o Espírito de Deus, o Ruach HaKodesh. Não é porque é circuncidado que vai ser salvo, ou tem que ser circuncidado para ser salvo. Não, isso daí não. Isso está errado. Ah, eu tenho que fazer a circuncisão para receber o Espírito de Deus. Também não. A salvação e o Ruach HaKodesh é dado por Deus de forma gratuita, sem circuncisão. Tá certo? Se guardamos os mandamentos que se nos corresponde, desta maneira estaremos seguros da presença de Deus em nossas vidas. Então, de verdade é que quando você guarda os mandamentos de Deus, você se aproxima mais do seu Criador, porque você vai agradar mais a Ele. Não há dois povos, é um só, o povo de Israel. E o Goi Kadosh, o gentio santificado, no Messias, Yeshua, passa a ser parte do povo de Israel. Então, é ilógico pensar que Deus derrubou a parede que fazia a separação entre o povo de Israel e os gentios, e agora Israel tem que se tornar gentio. Dos dois povos, Deus fez um, né? Era uma barreira no meio, judeus e gentios. Tinha uma barreira. Aí Deus foi, quebrou a barreira, e dos dois povos ele fez um. Ou seja, o povo de Israel agora se tornou gentio. É assim? Não, isso não é a lógica. O povo de Israel sempre foi o povo que Deus separou, santificou, deu suas leis. Então, se havia uma barreira separando o povo de Deus dos povos gentios, essa barreira foi quebrada, e dos gentios agora Deus fez o quê? Aproximou, e dos dois povos ele fez um. Então, quem é que tem que se adequar? O gentio tem que se adequar ao povo de Israel, porque ele foi introduzido no povo de Israel. Ele agora, a identidade dele é Israel, ele não é mais gentio. Ele não está fora mais, ele não está mais distante. Você entende que você foi ensinado errado? Você entende que até hoje continua sendo ensinado errado nas igrejas? Como uma teologia de substituição, que agora não é mais Israel a igreja? Joga isso fora, isso é lixo. Isso vem lá de Constantino, lá de Roma. Joga fora isso. Não estou falando das pessoas, tá? Estou falando da teologia que está corrompida, tá? Que é um lixo, esse tipo de ensinamento. Desprezar o povo de Deus. Rav Shaul disse, Deus não desprezou o seu povo, Deus não rejeitou o seu povo, de maneira nenhuma. Mas como está escrito, dos dois povos Deus fez um só. E você, que antes não tinha direito, passou a ter direito. Você que estava distante, você foi aproximado. E agora você faz parte do povo de Israel. Tem mesmo direito às bênçãos de Abraão, às bênçãos que o povo de Israel tem. Né? Então, muito importante entender essas verdades. Já estamos terminando. Assim, né, eu espero que Hashem possa abençoá-los de uma maneira muito especial, trazendo uma claridade, um entendimento profundo acerca das Escrituras, sobre o que significa os termos estrangeiro na Torá e nas Escrituras Sagradas, Ger, o gentio convertido na Torá e na Brit Hadashah no Novo Testamento, dentro das páginas da lei de Deus, né, os direitos, os deveres, para todo aquele que entende, né, que uma vida nova agora, na presença de Deus, através do Messias Yeshua, dá a essa pessoa o direito de fazer parte do povo de Israel. Bom, nós vamos chegando aqui ao final do nosso shiur, do nosso estudo, essa sequência de vídeos, essa sequência de estudos que fizemos, com o objetivo de abençoar a sua vida, em especial, como falamos aqui, aos nossos queridos assinantes do nosso canal, tendo a exclusividade aqui no lançamento desses vídeos, e a você que não é assinante e está recebendo agora a transmissão desse vídeo, né? Convidamos você também para fazer parte do nosso time, né? Aqui, daqueles que assinaram o nosso canal, que tem abençoado a gente mensalmente,
né, com aquilo que Deus colocou no seu coração, e tem sido uma grande brahá, nos dando condições de poder proporcionar shiurim, estudos, para aqueles que não conhecem, não têm acesso às escrituras no seu original, dentro dos livros da tradição judaica, e eu volto a repetir sempre, com sinceridade e com seriedade, tá? Porque o que está faltando muito na internet é seriedade, é responsabilidade com o que ensinam e com o que falam e com aquilo que trazem para o público, né? O que nós temos buscado trazer para vocês é teologia sincera, verdadeira, dentro dos escritos sagrados, trazendo informações da tradição judaica com responsabilidade naquilo que existe realmente lá com contextos e referências. Bom, queridos, que o Eterno vos abençoe. Pedimos que vocês compartilhem esse vídeo, dê o like, se inscreva no nosso canal, faça com que esse trabalho possa crescer, ajude-nos no desenvolvimento dessa obra, no nome do nosso Mashiach Yeshua, que garante a todos aqueles que o recebem serem introduzidos e serem parte do povo de Israel. Que o Eterno vos abençoe. Shalom Uvrahá. Nos vemos num próximo vídeo, no próximo trabalho. Shalom, shalom a todos. Baruch Hashem.